sentiu aquele frio na barriga antes de falar em público? Ou ficou vermelho numa conversa mesmo sem querer? Ou até mesmo queria falar muito, mas as palavras simplesmente não saíam da sua boca? Pois é, se você já viveu algo assim, saiba que você não está sozinho. A timidez é muito mais do que a gente imagina. Quase todo mundo em algum momento da vida já passou por uma situação parecida. E isso não significa fraqueza ou que tem algo de errado em você. Simplesmente significa que você é humano. Eu sou a psicóloga Bianca Ledur, mestre em psicologia, e hoje eu vou te mostrar não só o que é timidez de verdade, tá? Mas também técnicas que você vai poder aplicar ainda hoje. E já te adianto, não é sobre eliminar a timidez completamente, mas sim aprender a viver com mais leveza e confiança. O que é timidez de verdade, então? Quando a gente fala sobre timidez, às vezes a gente pensa só naquele desconforto de ser exposto. Mas na psicologia a gente entende a timidez como uma combinação de coisas, como cognições, que são esses pensamentos do tipo, vão me julgar, vou passar vergonha, melhor eu ficar quieto na minha, que também traz emoções como ansiedade, nervosismo, vergonha. E ainda faz com que a gente tenha comportamentos como evitar, esse contato visual, falar pouco, ficar mais retraído. Até o próprio corpo pode entregar a timidez mesmo antes da pessoa abrir a boca, ou até mesmo ficar vermelho, suar, ou evitar, uma situação. A gente fica ensaiando mentalmente o que vai dizer e às vezes até deixa de participar de situações importantes por causa desses medos, principalmente relacionados a essa exposição social. Agora, é importante diferenciar a timidez de outras questões relacionadas a esse social, como a introversão, que é um traço de personalidade, ligado mais a preferir ambientes mais calmos e reflexivos, não só sobre um medo, mas sim sobre preferências mesmo. Agora, se você quer saber um pouco mais sobre este assunto de introversão e extroversão, aqui tem um vídeo mais explicado sobre o assunto. Outra diferença importante é a ansiedade social, que seria algo um pouco mais intenso, quando o medo do julgamento é tão grande que acaba virando um transtorno. A timidez é quase que um meio termo, assim, que é um desconforto social, mas que varia entre leve a forte. Para você ter uma ideia, algumas pesquisas mostram que metade das pessoas se considera tímida em algum grau. Então, de novo, não é algo raro, é quase que universal. Importante a gente diferenciar entre introversão, que é um traço de personalidade, e ansiedade social, que acaba virando um transtorno, que é o grau, principalmente, de sofrimento que você vai ter em relação a isso. Em que introversão é só uma preferência por ficar mais quieto. Já a ansiedade social é uma questão que te traz muito sofrimento e desconforto. A timidez fica nesse meio tempo porque ela vai falar muito mais de um medo, de uma ansiedade, uma insegurança, mas que colocando, a cara a tapa mesmo, lá como a gente fala, a pessoa consegue, mesmo que com medo e com ansiedade. Mas você pode até estar se perguntando, de onde vem a timidez? A timidez não surge do nada. Agora que a gente entendeu um pouco mais o que é, eu vou te contar mais ou menos de onde ela vem e até você vai se surpreender com algumas questões culturais. A primeira delas seria algo biológico, tá? Algumas pessoas nascem com um temperamento mais inibido, mais sensíveis a estímulos sociais. Outra questão importante seria as experiências sociais, por exemplo, de rejeição, críticas duras, bullying ou até mesmo uma criação muito protetora que pode reforçar esse medo de se expor. E ainda, questões culturais são bem interessantes, porque em algumas culturas ser reservado é visto como normal e até mesmo é algo muito bom. Em outras, a expectativa é ser mais expansivo, falar em público, ser comunicativo. Ou seja, a timidez é um resultado de uma mistura entre quem você é biologicamente e o ambiente que você cresceu. Mas, isso é muito importante, não significa que você será tímido para sempre ou será sempre assim. Os comportamentos podem mudar e é totalmente possível desenvolver habilidades que ajudam a lidar melhor com essa timidez. Lembrando também que a timidez não é sinônimo de falta de competência. Existem atores, cantores ou até mesmo grandes líderes que já relataram sentirem-se tímidos fora de palco ou das câmeras, nas suas vidas pessoais.
Também lembro que a timidez pode aparecer em diferentes áreas da vida. Alguém pode ser tímido no trabalho, mas à vontade com pessoas próximas. Tudo vai depender da leitura que essa pessoa estiver fazendo. Lembrem lá das cognições que a pessoa vai fazendo. Em tal ambiente eu me sinto julgado, mas em tal ambiente eu me sinto tranquilo. A timidez também pode diminuir a partir da idade evoluindo. Com experiências e exposição, muita gente até se torna um pouco mais confiante ao longo da vida. Agora, a gente precisa olhar para quando a timidez atrapalha, porque até certo ponto, ser tímido é só mais uma característica. Mas, quando começa a atrapalhar a vida, é um sinal de alerta, que seria algo do tipo sofrimento, tá? Por exemplo, evitar oportunidades profissionais, porque a gente não quer falar muito, ou evitar reuniões que são importantes. Deixar de iniciar amizades e relacionamentos, se sentir inferior em grupos por medo, né, de falar errado. Isso pode impactar diretamente na sua autoestima e a forma como você se vê no mundo. E com isso, claramente, você vai ficar cada vez mais preocupado e cada vez mais tímido. É diferente de uma timidez saudável, tá? Que causa só um leve desconforto. Quando o sofrimento é grande e persistente, pode evoluir para algo mais sério, como essa ansiedade social. E aí a busca por apoio profissional é essencial. Então, lembrando, um leve nível de ansiedade sobre questões social, que é uma timidez, faz parte, né? Porque a gente vai sempre se questionar um pouco sobre a nossa postura, sobre o nosso comportamento, se a gente está pertencente a um grupo. Porém, se isso acaba ficando muito grande, se eu tenho sofrimento em relação a isso, ou até mesmo prejuízos, aí eu preciso ligar o meu alerta e começar a trabalhar um pouco mais sobre essas questões, que é o que a gente vai falar agora. Vamos falar de soluções. Não é mágica, mas estratégias reais que a psicologia mostra que funcionam mesmo. A principal questão, inclusive, que a gente busca fazer em consultório com os pacientes é a reestruturação de pensamentos. É trocar um pensamento do tipo, vão rir de mim, por algo mais realista, como eu estou aprendendo a me expressar e tá tudo bem não ser perfeito. Que é trocar um pouco mais essas palavras, esses pensamentos que muitas vezes são mais prejudiciais para mim, nesse tom mais negativo sobre a minha pessoa, por algo mais realista. Porque a gente tem a tendência de olhar sempre pro pior, como se a gente fosse muito ruim, né? Essa autocrítica que vem junto com essas interações sociais. Agora, dentro desse tratamento, né, dessas estratégias, a gente busca sempre exposição gradual. Gradual, quer dizer, não precisa começar falando em público para 100 pessoas. Pode começar com situações pequenas, dar uma opinião em uma roda de amigos, participar de uma reunião e só depois ir se desafiando para algo maior, sempre planejando esta evolução. Algumas pessoas tímidas se expressam muito melhor, inclusive por escrito, que pode ser uma forma de começar a se expor um pouco mais. E ainda, né, pra gente conseguir fazer essa exposição de uma forma melhor, até mais saudável, a gente vai buscar um treino de habilidades sociais, que é praticar, iniciar uma conversa, pedir informações, simplesmente sustentar um contato visual por alguns segundos. São pequenos treinos que fortalecem a confiança. E esses treinos a gente pode fazer tanto na frente do espelho, como num papel para você mesmo, ou até mesmo com um amigo que você confia. Um ponto importante é aceitar o desconforto. A ideia de eliminar 100% essa ansiedade, esse medo, não deve acontecer. Isso não é realista. A gente precisa aprender a sentir esse frio na barriga e mesmo assim agir. Todos nós vamos passar por emoções desconfortáveis porque algo faz sentido ali e eu acho que aquilo que está acontecendo é importante. Então, se eu quiser eliminar todos os meus desconfortos, muitas vezes eu não vou viver muitas coisas, principalmente muitas coisas importantes para mim. Vamos agora num exercício prático, então. Pensa você aí em uma situação que você evita por causa da timidez. Escreva em uma folha, pode ser papel ou papel virtual, 3 pensamentos que surgem nessa hora. Depois, reescreva cada um desses pensamentos numa versão mais realista e encorajadora. Esse é o primeiro passo para a nossa reestruturação cognitiva. A timidez ela não precisa ser um rótulo na sua vida que vai te limitar. Ela é uma característica. E como toda característica, se não está me fazendo muito bem, eu posso e devo trabalhar sobre isso.
Então, se em algum momento você sentir que essa timidez está te impedindo de viver algo bom, lembre-se que buscar a terapia é um passo de coragem, não é de fraqueza. Você vai poder treinar mais sobre isso. E o psicólogo, né, a gente está muito preparado para atender e para compreender as pessoas que são mais tímidas. É muito comum em consultório essa demanda de timidez, de dificuldade de comunicação, e é claro que a gente já está preparado para acolher essa pessoa, esse paciente, na sua dificuldade. E a mensagem final que eu quero deixar é que cada um pode aprender a se comunicar do seu jeito, com mais autenticidade e segurança. Não se trata de se tornar alguém totalmente diferente, mas desenvolver esses recursos que já estão em ti, mas que podem ficar melhor para você se sentir ainda mais confortável. E se você gostou desse vídeo, aproveita e dá um like aqui pra gente, porque a gente vai continuar fazendo vídeos com estes assuntos.